Bom, pessoal, vamos dar continuidade então, né, à resolução da lista dos exercícios da equação da reta. Né? Já resolvemos exercício 1 e 2 no vídeo anterior. Vamos resolver agora os próximos exercícios. Né? Então, 3. Determine o valor de m, né, para que o ponto P, 5, menos 2 pertença à reta 3x menos my mais 4 igual a 0. Perfeito? Então, primeira coisa, gente, quando você for resolver um problema desses, né, a primeira coisa que você tem que entender é entender o que é pedido. Né? Então, leia o problema uma vez, leia de novo, entendeu? E procure entender bem o que ele quer. Ele fala assim, determine o valor de m para que o ponto pertença a esta reta. Ora, se a condição, o valor de m é condicionado ao fato do ponto pertencer à reta, o ponto pertencer à reta é um fato, né? Certo? É um fato. O ponto tem que pertencer à reta e aí eu vou calcular o valor de m. Né? Então o valor de m depende dessa situação aqui. Então se o ponto pertencer à reta, ele tem que ser um dado do problema. Isso é um dado. É um dado do problema. P pertence à reta. Certo? Isso é um dado do problema. E em cima disso, vamos calcular o m. Para que isso aconteça, então o objetivo para que isso aconteça agora é calcular o m. Calcular o m. Perfeito? Né? Então P pertence à reta. Se o ponto pertence à reta, né, eu já ensinei isso a vocês, né, várias vezes, já falei diversas vezes. Se o ponto pertence à reta, o que acontece, gente? Ele satisfaz a equação da reta. Né? Certo? Satisfaz a equação da reta. Então, o ponto P, 5 menos 2, tem que satisfazer esta equação aqui, que é a equação da reta. Tá? Eu só quero salientar que este m não tem nada a ver com a equação reduzida da reta, né? Y igual a mx mais b. Não tem nada a ver esse m com isso aqui, porque aqui ele está multiplicando o x, ali ele é apenas um coeficiente que está multiplicando o y. Então está ali m, como podia ser k, como podia ser j, podia ser u, qualquer coisa. É um coeficiente que está ali, uma constante, e a gente calcular qual o valor daquela constante ali, daquele coeficiente. Tá, gente? Então, por acaso é m, mas podia ser qualquer coisa. Não é esse m da equação reduzida. Então, nós já sabemos que o ponto pertence à reta. Se o ponto pertence à reta, obedece à equação da reta. Então, vamos aplicar o ponto à equação da reta, né, gente? Certo? Vamos aplicar o ponto à equação da reta. Então, aplicando o ponto, né? Ponto 5, menos 2. O que ele tem? O valor x é 5 e o valor y é menos 2, né? Como a gente está vendo aqui. Então, vamos substituir isso na equação da reta, equação geral, né? Então, temos aqui 3 vezes 5 menos m vezes o y é menos 2 mais 4 tem que ser igual a 0. Né? Porque a condição é essa. Né? Aplicando o ponto aqui nos coordenadas x e y, isso aqui tem que dar 0, gente. Né? Porque ali do outro lado está 0, aqui tem que dar a mesma coisa, né? Obviamente. Né? Senão é falso. Né? Então aqui tem que dar 0. Perfeito? Então vamos calcular o m para que isto aqui dê 0. Vamos calcular então. Né? Aqui 3 vezes 5, 15. Né? Então 15. Menos com menos vai dar mais. Então isso aqui vai ficar 2m. Mais 2m mais 4 tem que ser igual a 0. 15 mais 4, 19, né? Então, 2m mais 19 é igual a 0. Ou seja, m é igual a 2m, né? É igual a menos 19, né, gente? Passando 19 para lá. E passando 2 dividindo, m é igual a menos 19 sobre 2. Menos 19,5. Então, esta é a condição. O m tem que ser menos 19,5 para que este ponto pertença à reta. Porque se o m for menos 19,5, isso aqui vai dar 0, que a gente calculou aqui. Ó. Né, gente? Se o m for menos 19,5, isso aqui vai dar 0. A gente pode até fazer a prova dos 9. Botar ali o valor de m e calcular. Né? Vamos ver. Vamos botar o valor de m e calcular? Ver se isso vai dar 0. Vamos lá. Então, a gente já viu a solução. Ó. M igual a menos 19 sobre 2. Certo? Essa é a solução. Vamos ver se está certo. Vamos substituir ali. Né?
vai ficar então 3 vezes 5, 15, menos 19 sobre 2, vezes menos 2, mais 4, tem que dar 0, né? Então fica aqui 15. Aqui eu tenho menos com menos, dá mais, né, gente? Menos com menos dá mais. Esse menos está fora ainda. Este com menos dá mais, né? Então vai ficar aqui 19 vezes 2 dá quanto? 38. 38 sobre 2. Mais 4 tem que dar 0, né? 38 sobre 2 é quanto, gente? 38 sobre 2, né? Essa aqui, pô, gente, fica pra nós, né? O 2 já podia cortar aqui, né? Desculpem aí, tá? Facilitar, já fica logo o 19 aqui dentro. Tá? Já fica logo o 19. O menos com menos vai dar mais. Então aqui vai ficar o 19 aqui dentro. Certo? Vai ficar o 19 aqui dentro. E esse menos está aqui fora. Não tem nada a ver ainda. Então fica 15 menos 19 mais 4 tem que dar 0. Ora, 15 menos 19 dá menos 4, né, gente? Então fica menos 4 mais 4, 0. Menos 4 mais 4, 0 igual a 0. É verdade. Então o valor de m correto mesmo, para que o ponto pertença à reta, é m igual a menos 19 sobre 2. Então nós resolvemos a questão e ainda fizemos a prova, né? O pessoal fala a prova dos 9, né? Ainda fizemos a prova ali, fazer se o resultado estava correto realmente, né? Então, está resolvida essa questão, questão 3. Vamos resolver agora a questão 4. Perfeito? Questão 4. Vou apagar aqui rapidamente. A questão 4 é o seguinte. Qual é a equação da reta que faz com que o semi-eixo positivo do x, um ângulo de 45 graus, e que corta o eixo y em um ponto de ordenada menos 2? Veja que, quer dizer, é um problema meio chatinho assim de entender, né? Qual é a equação da reta que faz com que o semi-eixo positivo do x, um ângulo de 45 graus, e corta o eixo y em um ponto de ordenada menos 2? Quer dizer, é um problema que você tem que entender visualmente, tá? Né? Esse problema você tem que fazer um esboçozinho para entender. Até para eu olhando assim, eu entendi o seguinte, olha. Qual é a equação da reta? Então, você tem uma reta. Ela faz com o semi-eixo positivo do x um ângulo de 45 graus. Então, você tem o seguinte, você tem aqui o plano cartesiano, né? Qual que é o semi-eixo positivo de x? É isso aqui, né, gente? Os valores de x aqui são mais, aqui são menos, né? Então, ele está se referindo a esse semi-eixo aqui, ó. É isso aqui. Certo? Ele está se referindo a esse PSC. Ele diz que ele faz com esse semi-eixo um ângulo de 45 graus. E que corta o eixo, essa reta, faz um ângulo de 45 graus. E corta o eixo do y em um ponto de ordenada menos 2. Ela corta o eixo y em um ponto de ordenada menos 2. Ou seja, o y é menos 2, né? Menos 1, menos 2. Então a reta passa nesse ponto. Passa nesse ponto e faz um ângulo de 45 graus. Né, gente? Certo? Se o ângulo é 45 graus, qual é o valor do m? A gente já sabe que o m é a tangente de alfa, do ângulo, né? Que a reta faz com o eixo x. Né? Então o m vai ser a tangente de 45 graus. Perfeito? E qual é a tangente de 45 graus? A gente lembra lá no círculo trigonométrico, né? Perfeito? Os 45 graus divide isso aqui bem no meio. Isso aqui vai virar um quadrado. Esse lado aqui tem 1. Então a tangente vale 1. Tangente de 45 graus é 1. Porque o seno é igual ao cosseno. Tangente é seno sobre o cosseno. Então fica... Os dois, né, são iguais. Então o valor dá 1, né? Então o m é 1. Perfeito? Então a gente já sabe que a reta... Imagine que eu tenho a reta aqui. Y igual a mx mais b... E eu já sei que o m é 1. Então, na verdade, essa reta é y é 1 vezes x mais b. Certo? Mas quando o
x é zero, gente, o y vale b. E quando o x é zero, ela está no eixo y, né? Qual é o valor? Ele já deu b ali, ó, é menos 2. Perfeito? Perfeito? O b é menos 2, né? É fácil perceber. Porque o b é o valor do y, né? Em que a reta corta o eixo y, que é quando x é zero. Quando x é zero, né? Veja que eu estou dizendo isso aqui, ó, o x é zero, y de zero é 2, né? Então, y de zero é x mais b. Só que o x é zero. Então, y de zero, que é 2, é igual a b. Ou seja, b é 2. Tá vendo, gente? Entendeu? Então, b é 2. Então, com essas informações aqui, ele já nos disse que a reta é essa aqui, ó. Y é igual a x mais b, que é 2. Quer dizer, menos 2, desculpa, tá? Menos 2. Né? Então, o b, o y aqui é menos 2. Então, é menos 2. O b, então, aí fica x menos 2. Então, esta é a equação da reta. Perfeito? Esta é a equação da reta. Então, está respondido o problema, né? Qual é a equação da reta que faz com o semi-eixo positivo, que é esse aqui, um ângulo de 45 graus e corta o eixo y e um ponto de ordenada menos 2. Né? O ângulo de 45 graus, aqui é 2, aqui seria 2 também, né? Porque o x cresce proporcional ao y, né? Cada vez que o x aumenta uma unidade, o y aumenta também. Então, se eu aumentei 2 unidades aqui, aqui também é 2, né? Então, a reta é assim. E a reta y é igual a x menos 2. E está certinho, porque quando x é zero, olha lá, o y vale menos 2, está aqui, ó. Quando x é zero, o y vale menos 2. E essa reta, o m é 1, né? Certo? Então, está tudo perfeito. O exercício está resolvido, né, gente? Então, está aqui o exercício 4 resolvido. Perfeito? Exercício 4 resolvido, né? Vamos passar ao exercício 5, né? Veja, muitas vezes, gente, os exercícios, né, as coisas se resolvem na cabeça, né? Eu sei que é isso, claro, é até um, né, a gente parece que está andando em ciclo falando isso, mas é verdade, né? Os problemas se fazem pensando, né? Você raciocinando e visualizando. Por isso que eu falo, é muito importante visualizar, você entender do que você está tratando para resolver o problema. Então, é muito comum quando você está resolvendo o problema, se você tem dados, você faz o esboço, comece a desenhar, gente. Entendeu? Por exemplo, faz o plano cartesiano. Aí ele falou, ele diz que ela corta no ordenada menos 2. Está ali o ordenada menos 2, marca o ponto ali. Entendeu? A reta faz 45 graus, calcula ali, 45 graus, o x é 1. O m é 1, desculpa, o m é 1. Entendeu? E com isso você já sabe que a reta vai ser y igual a x menos 2, né? Porque quando x é 0, o b acaba sendo menos 2 ali, ó. Tá vendo? Então, com isso, determinamos a reta. Então, é muito importante, tá, gente? Sempre procurar visualizar, fazer um plano cartesiano. Isso ajuda muito a resolver o problema, tá? Isso é uma pergunta, né, digna até de Enem, talvez, né? Uma pergunta já digna de Enem, porque, né, o BICA não é uma questão de decoreba. Isso aqui é uma questão da pessoa entender realmente, né, como é que é o eixo X, o eixo Y, ordenadas, abscissas, né? Entender que o ângulo é 45 graus, então o m vale 1, né? Então, por causa da tangente, então é tudo aquele conhecimento que eu venho passando para vocês, né? Então agora o 5. Determine a equação geral da reta. Então ele quer a equação geral da reta. Que passa pelos pontos A 0,3 e B 4,0. Mais uma vez, gente, é aquela coisa, né? Os pontos são esses, né? Então vamos desenhar os pontos, né? O A é 0,3, o X é 0, o Y vale 3. 1, 2, 3.
esse é o ponto A, né? E o ponto B, o x é 4 e o y é 0. 1, 2, 3, 4. O x é 4, o y é 0, ou seja, ela está no eixo y, no eixo x, né? O y é 0, está no eixo x. Aqui o x é 0, ela está no eixo y. Então a reta é essa aqui, né? Então é muito fácil, gente. A gente visualizar isso aí. Agora eu quero calcular o quê? Ele quer a equação dessa reta, né? A equação dessa reta, né? Como é que a gente vai calcular a equação dessa reta? É aquela coisa, a equação da reta que eu já falei para vocês. Y é igual a mx mais b, em que o m é o delta y sobre delta x. Né? E vamos calcular esse delta y. Né? Então vamos calcular lá. Aqui eu tenho x0, y0, e aqui eu tenho x e y. Ah, professor, não pode ser o contrário? Não, porque o x0 tem que estar sempre antes do x, tá, gente? Né? O x0 aqui é 0 e o x aqui é 4. Então aqui tem que estar o x0 e ali tem que estar o x. E agora a gente vai aplicar aqui, né? A gente pode aplicar aqui. Então a gente já sabe que o m é delta y sobre delta x. Ou seja, o m é y menos y0 sobre x menos x0. Perfeito, gente? Então, vamos lá. O y é quanto? Está ali, ó. O y é quanto? O y aqui é 0, né? Esse ponto aqui é o ponto 4,0, certo? E esse ponto aqui é o ponto 0,3. Então está ali, ó. O y é 0, né? Então, m é igual a 0 menos y0, está aqui, é 3, sobre x, que é 4, menos x0, que é 0. Certo? Então fica 0 menos 3 dá menos 3. E aqui 4 menos 0 dá 4. Então, m é igual a menos 3 quartos. Perfeito? O m é menos 3 quartos. E o B? Qual é o valor do B? Pô, gente, não precisava nem calcular. O B é justamente o valor da ordenada quando o x é 0, né? Que é esse caso aqui. Então o B é 3, né? A gente pode até fazer a conta, mas o B é 3. Fica fácil perceber ali que o B é 3. Mas podemos fazer a conta aqui, né? O B é o valor do y quando o x é 0, né? Então vamos lá. O B. B é igual a y de 0, né? Ou seja, mx mais b. Então dá menos 3 quartos. Vezes x, que é 0. Certo? Mais b. Certo? Que é igual a quanto? O y de 0 a gente está vendo aqui. É 3, né, gente? 3. Né? Como isso aqui dá 0, então fica que b é 3. Perfeito, gente? Então, com isso, determinamos a reta. A reta é y igual a menos 3 quartos de x mais 3. Perfeito? Então, tá aí a equação da reta partindo dos dois pontos, né? Eu já tinha ensinado isso em sala de aula a vocês. É muito fácil aplicar essa fórmula aqui para calcular o m sem ter erro, né? Porque a matemática é assim, a gente faz sem errar. A gente não faz as coisas para acertar, a gente faz para não errar, que é mais difícil, né? Fazer para acertar é aquela coisa, se eu acertar, acertei, se eu errar, errei. Não, a gente faz para não errar. Como que a gente faz para não errar? Faz com atenção e fica verificando. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu botei os pontos aqui, ó, x e 4, né? Que no caso aqui, ele disse que é o ponto 4,0, certo? E eu tenho aqui x0 e y0, que é 0,3. Então, aqui imediatamente eu vejo, ó, x0, y0, x e y. Beleza, o ponto que está antes e o ponto que está depois, né? E eu tenho aqui 0,3, 4,0. É só pegar os valores e substituir aqui, ó. O y é 0, o y0 é 3, o x é 4, o x0 é 0. Pronto, tá
aqui, ó, pum, dá certinho, gente. Se vocês entenderem isso aqui, ó, vocês marcam sempre o x e o y é o ponto que está depois. Depois aonde? No eixo x, né? O ponto que está mais à frente. Então o x tem que ser sempre maior que o x0, tá, gente? Então o x vai ser o 4 e o x0 vai ser o 0. E depois o y vai ser o par do x e o y0 o par do x0, ok? Então fazendo isso aqui, acertando isso aqui, gente, identificar aqui, é só aplicar aqui na fórmula e a gente calcula o m e depois calcula o b. Perfeito? Então tá resolvido esse problema. Então com esse vídeo eu fico com os exercícios 3, 4 e 5 resolvidos. Tá bom? Beleza.